Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 30 de novembro, prosseguimos então nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler e meditar o texto que o Papa Francisco, na catequese que refletimos ontem, sugeriu. Texto que ele fala uma das páginas mais bonitas da Bíblia, que é a despedida de Paulo. Então, que nós possamos abrir nosso coração para acolher esta palavra que hoje nos é apresentada. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O nosso texto bíblico hoje, então, é o capítulo 20, nos versículos 17 a 38, que diz o seguinte: De Mileto, Paulo enviou um recado a Éfeso para chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês bem sabem como eu me comportei em relação a vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que passei, por causa das conspirações dos judeus. Nunca deixei de ensinar o que pudesse ser útil para vocês, nem de anunciar publicamente e também de casa em casa. Exortei judeus e gregos ao arrependimento diante de Deus e à fé em nosso Senhor Jesus. Eis que agora, acorrentado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Só sei, de cidade em cidade, que o Espírito Santo me previne, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza de que vocês não verão mais a minha face, todos vocês entre os quais passei anunciando o reino. É por isso que no dia de hoje dou testemunho a vocês. Estou puro do sangue de todos, pois não abri mão de lhes anunciar todo o projeto de Deus. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho, do qual o Espírito Santo os constituiu como guardiães para apacentar a Igreja de Deus, que ele adquiriu para si com o sangue de seu próprio Filho. Eu sei, depois da minha partida, lobos vorazes, que não terão pena do rebanho, se introduzirão no meio de vocês. E do meio de vocês mesmos surgirão alguns falando coisas distorcidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Por isso, fiquem vigiando, e lembre-se de que por 3 anos, dia e noite, não parei de exortar com lágrimas a cada um de vocês. Agora eu os entrego ao Senhor e à palavra de sua graça, palavra que tem o poder de edificar e de lhes dar a herança entre todos os santificados. Eu jamais cobicei de ninguém nem prata, nem ouro, nem vestes. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos trabalharam para as necessidades minhas e dos que estavam comigo. Em tudo lhes mostrei que, trabalhando assim, é preciso ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se com todos eles e rezou. Todos então começaram a chorar muito, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, sobretudo porque lhes havia dito que nunca mais veriam sua face. E o acompanharam até o navio.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Com seu discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, Paulo encerra toda a sua atividade missionária na Ásia. Daí ele seguirá até Jerusalém, onde será condenado, e depois terminará sua vida em Roma com o martírio. Os mesmos passos finais de Jesus, condenado pelas autoridades judaicas e executado pelos romanos. O caminho do Mestre é o caminho do discípulo. O discurso é importante tanto para Paulo como para Lucas. Nele, Paulo reflete sobre a sua vida de missionário. Nele, Lucas apresenta o retrato do missionário, um verdadeiro projeto de vida para todo missionário em qualquer tempo e lugar. Poderíamos dizer que temos aqui o espelho do pastor, o ponto de partida e de chegada para qualquer dirigente cristão projetar e rever a sua vida e atividade. Nos versículos 17 e 18, nós temos a convocação dos presbíteros de Éfeso. De Mileto, Paulo envia mensageiros a Éfeso. Ele quer falar com os anciãos ou presbíteros responsáveis pelas comunidades de Éfeso. No versículo 28, os presbíteros serão chamados de guardiães, isto é, episcopos, ou bispo, ou supervisores das comunidades. É o único discurso do livro dirigido às comunidades através de seus representantes. Paulo deve ter esperado 3 ou 4 dias, pois entre Mileto e Éfeso há 60 quilômetros de distância. Dos versículos 18 a 21, retrata a atividade de Paulo na Ásia. Paulo olha para o passado, revendo a sua atividade. Em que consistiu? 2 coisas: servir ao Senhor através do anúncio da palavra. Isso em meio a dificuldades e perseguições contínuas, apesar de Paulo sempre agir com humildade, sofrendo muitas vezes as maiores humilhações. Nada, porém, o intimidou, impedindo a sua missão. Também não escondeu nada de ninguém, usando o saber como forma de poder. Pelo contrário, anunciou tudo o que era de proveito para as comunidades. Anunciou publicamente e, em particular, dispondo a todos o Evangelho que liberta e salva. Seus destinatários foram os judeus e os pagãos. Procurava levar os judeus à fé em Jesus. Procurava persuadir os pagãos a que deixassem os ídolos e se convertessem ao Deus vivo. Sua atividade era insistente, quase obsessiva, incansável, sem nunca se entregar ao desânimo. Sua vida testemunhou de fato o contínuo serviço à palavra. Nos versículos 22 a 24, no momento presente, Paulo se prepara para um futuro sombrio. Ele sabe que está chegando o seu fim. A ida para Jerusalém é decisiva. Ele está consciente de que chegou o momento de aceitar as consequências pessoais por tudo o que realizou. Hora de pagar o preço. Muitos o advertem do perigo que ele corre indo para Jerusalém. Tentam dissuadi-lo, mas Paulo é impulsionado pelo Espírito. Com Jesus, também ele deverá selar a sua atividade com o martírio, testemunhando que não buscava glórias pessoais. Sua missão é testemunhar o Evangelho, e vai testemunhá-lo até o fim, seguindo os passos de Jesus. A entrega de si, mesmo até a morte, mostrará que o cerne do Evangelho é o anúncio da graça de Deus, ou o anúncio do amor gratuito de Deus. Jesus testemunhou isso. O mesmo fará Paulo. Nos versículos 25 a 28, temos a despedida e a primeira exortação. Paulo sabe que não irá mais rever as comunidades da Ásia. Sua missão ali terminou. Sua atividade é agora caracterizada como anúncio do reino. Isso engloba tudo o que fez e ensinou. Olhando para tudo, Paulo se sente tranquilo, não se omitiu em nada. Ao contrário, anunciou a todos o projeto de Deus. O que acontecer daqui para frente não será responsabilidade dele. Se alguém se desviar ou se perder, a culpa não será
atribuída a ele, mas a outros fatores ou pessoas. A exortação do versículo 28 é fundamental. Os presbíteros, pastores das comunidades, são chamados de guardiães, de supervisores. Essa função eles a receberam do Espírito Santo e se realiza no cuidado em apacentar a igreja, o povo que Deus adquiriu para si através do sangue de seu Filho Jesus. Palavras densas. Ninguém pode se arrogar a essa função. Deve ser escolhido pelo Espírito. Cuidado é para que a comunidade viva segundo o Evangelho. O pastor não é dono da comunidade, mas apenas empregado que cuida do povo que pertence a Deus e que Deus adquiriu por altíssimo preço, a morte do seu Filho Jesus. O pastor não pode, portanto, tratar o rebanho como coisa sua, como propriedade que ele pudesse explorar ou oprimir. Sua função é servir a Deus através do serviço à comunidade, da mesma forma que Paulo. Esse é o sentido do cuidem de vocês mesmos. O pastor deve cuidar do que pertence a Deus. Nos versículos 29 a 31, vemos o futuro da comunidade, uma nova exortação. Paulo faz agora a previsão dos perigos que poderão ameaçar a comunidade. São dois. O primeiro é externo. Lobos, ou seja, falsos profetas, que virão de fora e tentarão dividir e dispersar a comunidade por outros caminhos. O segundo é interno. Membros da comunidade que se desviarão e com isso procurarão desviar outros da comunidade. Os dois perigos atingirão da mesma forma, procurando desvirtuar a comunidade, cujo caminho é o da vivência e da prática do Evangelho. O que fazer? Vigiar, seguindo o exemplo do próprio Paulo, que não poupava sofrimentos e preocupações para que a comunidade não se pervertesse ou se dispersasse. O versículo 32 é uma recomendação. Paulo entrega os presbíteros ao Senhor e à sua palavra. Quem dirige a comunidade é de fato o Evangelho. Também é o Evangelho que deve dirigir a conduta dos pastores e dirigentes das comunidades. Eles não estão acima ou fora do Evangelho. Ao contrário, é com o anúncio do Evangelho que cumprirão a sua função. Na igreja, nada poderá substituir o Evangelho e nada poderá ser colocado acima dele. Já os versículos 33 e 35 apresenta Paulo propondo seu modo de viver como exemplo. De quem os pastores devem depender? Nem da acumulação de bens, nem da sustentação oferecida pela comunidade. O pastor, a exemplo de Paulo, deve se sustentar à custa do próprio trabalho, cujo fruto deve ser repartido com os mais necessitados. Assim, o pastor deve se lembrar da palavra de Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Curiosamente, este é também um provérbio grego de origem persa. Seria já uma formulação evangélica e mentalidade grega? O fato é que essa palavra lembra uma verdade fundamental. Nossa maior necessidade é amar e dar, muito mais do que sermos amados e receber. O amor e o dom são recompensa para si próprios. O original fica em nós, a cópia vai para os outros. Nos versículos 36 a 38, vemos a última despedida. Ela se encerra com a oração em comum de joelhos na praia. E aí temos o maior ensinamento. É a oração que traz força e confiança para todos os que foram chamados ao pastoreio das comunidades. É pela oração que o pastor receberá de Deus tudo o que for necessário para o exercício da sua função. A despedida é comovente e se faz pelo choro, a reação emocional limite que temos diante de qualquer perda. Os presbíteros sabiam que estavam perdendo a presença de Paulo, que embarcava para o seu destino. Contudo, sabemos que Paulo, junto com o Senhor ressuscitado, continua entre nós até hoje. Sabemos que em Deus todos nós continuamos unidos,
muito mais do que imaginamos e para sempre. Então, hoje, vendo este texto que o Papa Francisco fala, um texto belíssimo da despedida de Paulo, nós somos chamados também a refletir sobre nossa comunidade. Quais os perigos que ameaçam nossa comunidade? Como agem os pastores, os ministros de nossas comunidades? Há mais felicidade em dar do que em receber. Como vivemos isso na nossa vida comunitária? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.